Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, né? Estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa, dia 19 de dezembro. Vamos aqui para a edição de hoje. Hoje não vai ter muita enrolação na introdução, tá, galera? Porque tem muito assunto pra gente comentar no programa de hoje, tá? Hoje é o dia da famosa pauta cheia, né? Temos uma pauta cheia e quando a pauta tá cheia, a gente não enrola, né? A gente, né, adianta, né, o bagulho. Então, vamos aqui já começar falando sobre os jogos de ontem. A gente teve uma boa rodada nessa quinta-feira, tem bastante jogo para comentar. Muito jogo bom, né? Ontem a gente teve três prorrogações. A gente teve Game Winner do Jalen Brunson. A gente teve blowout, né, do Thunder contra o Clippers, o que já era esperado. A gente teve o que mais? A gente teve algumas viradas, né? A gente teve a virada do Pelicans. A gente teve... Enfim, a gente teve, né, o Lakers também conseguindo se recuperar de um começo de jogo não tão bom. A gente teve Phoenix conseguindo vencer o Golden State com um final emocionante, né? O próprio Denver também buscou uma virada depois de sair perdendo no primeiro quarto, conseguiu dominar o Magic. Então foi uma rodada muito boa, tem muita coisa pra falar, muito erro de arbitragem também. A arbitragem da NBA, hein? Essa aí, meu amigo, a cada ano ela fica pior, né? É realmente uma coisa impressionante que a arbitragem da NBA é uma merda, né? E segue sendo uma merda, é surreal. Enfim, tem bastante coisa pra gente falar, não vou perder mais tempo, já vou começar aqui. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma olhadinha nas promoções da Centauro, né? A Centauro segue com ótimas promoções para esse final de ano, ó. Vários produtos muito bons, qualidade lá em cima e com precinho camarada. E usando o cupom SWISH10, você garante mais 10% de desconto nas suas compras, tá? Então aproveita, vai lá na Centauro, dá uma olhadinha aqui nas promoções e usa o cupom SWISH10 para garantir esse descontinho sensacional, tá bom? E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tudo aquilo que eu já falei e vambora, né? Roda a vinhetinha. E aí na volta a gente começa a falar sobre os jogos de ontem. E aí hoje tem, só pra vocês entenderem como que a pauta tá cheia. Tem esse tanto de jogo pra comentar. Tem votação pro All-Star Game, que hoje eu vou fazer minha primeira votação aqui pra vocês. Eu vou fazer várias outras até fechar a votação, mas hoje vai ser a primeira. Tem corrida pro MVP. Saiu a primeira parcial, né, dos votantes da ESPN. Vamos dar uma olhada. Tem notícias sobre Golden State, sobre um possível retorno de um ídolo, né? Um possível retorno de um ídolo. Enfim, tem muita coisa mesmo, então vambora, roda a vinhetinha e vambora. Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Ó, vamos começar já falando sobre o jogaço que abriu a rodada, que foi Hawks e Hornets, né, cara? Isso aqui foi um puta de um jogo, né? O Hawks tendo o retorno do Trae Young, que não voltou bem, não foi um bom retorno do Trae, mas dá pra passar um paninho, né? Ficou muito tempo fora, então nem vou criticar o Trae, mas ele voltou. E do outro lado, Charlotte tendo Brandon Miller, tendo Conk Nippel, tendo LaMelo Ball, um trio que, quando tá junto, normalmente as coisas acontecem bem lá em Charlotte. E ontem foi mais um caso desses, né? Os três foram absurdos no jogo, né? O LaMelo teve um começo incrível de 7 bolas de 3, uma coisa impressionante que o LaMelo fez no primeiro tempo. O Charlotte, que inclusive fechou o primeiro tempo com 18 bolas de 3 convertidas, o que é a maior marca, igualou, né, com a maior marca da história da NBA em um só quarto. Né? Então foi um começo de jogo incrível para Charlotte, com o LaMelo liderando. Aí na volta do intervalo, com o Hawks
né, voltando melhor, né, com o Jalen Johnson ali, absurdo. Quem apareceu foi com o Knipel. Com o Knipel fez um segundo tempo muito forte. E aí no final do jogo, e isso tudo o Brandon Miller ali, fazendo um bom jogo também. E aí no final o LaMelo voltou a aparecer, né, com 7 pontos decisivos ali no clutch, incluindo uma bolaça de 3 que fechou a tampa do caixão do Hawks. O LaMelo garantiu, né, ele, Knipel e Brandon Miller garantiram a 9ª vitória de Charlotte na temporada e a 13ª derrota do Hawks, que teve o Jalen Johnson com mais uma atuação bizarra de 43 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Jalen Johnson que, já falei e repito, não tem 10 jogadores que estão jogando mais do que o Jalen Johnson nessa temporada. Não tem. Ah, mas não tem. Não tem 10 jogadores jogando mais do que o Jalen Johnson nesse ano. É surreal o nível que esse cara tá jogando. Hoje, pra mim, não existe nem discussão sobre quem é o franchise player de Atlanta. Com todo respeito ao Trae Young. Mas hoje, o franchise player de Atlanta se chama Jalen Johnson. Ele é o cara do time. Ele é o cara que tá liderando esse time. Ontem no clutch, quem é que tava em quadra? Lutando. Jalen Johnson. O Trae Young tava onde? No banco. Olhando. Isso aí já é um retrato muito forte da hierarquia de Atlanta no momento. Hoje, na hierarquia, o Jalen Johnson é o macho alfa desse time. Entendeu? Ele é o Sigma desse time. Ele é o Norman Bates. Norman Bates, não. Qual que é o nome do cara do psicopata americano? Enfim. Ele é o cara de Atlanta. E ontem, de novo, ele foi o cara. De novo, ele fez tudo que dava para esse time ganhar. Uma atuação absurda. Não deu, né? No fim, venceu o Charlotte merecidamente. Né? O LaMelo fechou o jogo de uma forma brilhante. O que não acontece tanto, né? Muitas vezes o LaMelo caga no clutch. Ontem não, ontem ele foi muito bem no clutch. Com o Knipel fez um jogaço, pegando aqui os números do Knipel pra vocês. Inclusive passando o número do trio pra vocês, né? Esses 3 merecem um destaque. Ó, LaMelo Ball, 28 pontos com 13 assistências, matando os últimos 7 pontos. Marcando, né, os últimos 7 pontos do Charlotte no jogo, 7 pontos que definiram a vitória. Com o Knipel, 28 pontos e 7 assistências. E Brandon Miller, 26 pontos e 7 assistências. Os 3 juntos combinaram para 82 dos 133 pontos que Charlotte marcou no jogo. Combinaram para 18 das 24 bolas de 3 que Charlotte matou no jogo. E combinaram para 27, das 39 assistências que Charlotte distribuiu no jogo, mano. Foi absurdo o que esses 3 fizeram ontem. Esses 3 que quando jogam juntos, eles têm uma campanha de 6-5, tá? Sem, né, com o trio desfalcado, 3-13, né? Quando o Brandon Miller joga junto de Knipel e LaMelo, é 6-5 de campanha. Sem o Brandon Miller junto com os dois, é 3-13. Né? É uma diferença muito grande quando o trio tá junto. Né? Quando esses 3 estão juntos, normalmente Charlotte consegue competir. E o Bill Simmons falou uma coisa hoje que eu concordo, cara, que é Charlotte tá a um pivô de elite para competir bem na Conferência Leste. E eu concordo. Charlotte, se consegue um pivô de alto nível nessa trade deadline, se consegue um Daniel Gafford, por exemplo, eu acho que Charlotte briga, assim, e o brigar não é brigar por mando de quadra, não. Mas briga a vera por play-in. Briga por mando de quadra no play-in. Com um pivô bom e com LaMelo e Brandon Miller ficando mais saudáveis, o que é o grande desafio, né? Mas nesse cenário, Charlotte briga por mando de quadra no play-in. Briga, cara. Porque esses 3 juntos fazem um estrago, mano. Fazem um estrago. E ontem a Atlanta foi vítima, né? A atuação do Jalen Johnson, que foi a maior pontuação da carreira dele, acabou não adiantando e Charlotte saiu com esse excelente resultado dentro dos seus domínios. Aí a gente teve o Knicks vencendo o Indiana Pacers graças ao game winner de Jalen Brunson.
né? No último lance da partida, Jalen Brunson chamou a responsa, foi pra cima do Nembhard, puxou o step back pra 3 e garantiu a vitória pro Nicão. Nicão que tava sem Josh Hart, sem Towns, sem Mitchell Robinson, né? Vindo de ressaca do título da Copinha. Jalen Brunson garantiu a vitória. Foram 25 pontos pro Jalen Brunson, além do Game Winner, que eu não vou mostrar aqui, porque riscos reais do YouTube né, de eu perder a monetização. Mas foi uma belíssima jogada. O Mikal Bridges fez um jogo muito bom também, de 22 pontos. E Tyler Kolek, o meu protegido Tyler Kolek, o TJ McConnell 2.0, veio para duplo-duplo, 16 pontos e 11 assistências. Ele que ganhou muita moral na final da Copa, foi muito bem contra San Antonio. Ontem voltou a ter bons minutos e de novo aproveitou. Menino bom, gosto muito do Tyler Kolek, tem tudo para deslanchar, né, sob comando do ótimo Mike Brown. Com essa vitória, o Knicks chegou à sua 11ª vitória nos últimos 12 jogos, contando a final da Copa da NBA. Knicks que tem 19 vitórias na temporada e Knicks que não vai erguer banner para a Copa da NBA, hein? Knicks não vai erguer o banner, não vai fazer igual o Lakers fez. Não teremos banner. Eu acho uma bobeira, tá? Particularmente, eu acho que é uma bobeira não erguer o banner, né? É um título, cara. O Knicks não ganhava nada há décadas, né? Ganhava nada há décadas. Foi um título que foi muito comemorado pelos jogadores em quadra. Deu pra ver ali o Brunson, o Hart, todo mundo ali comemorando muito, o Towns. Então eu acho uma bobeira o Knicks não erguer banner. Eu vou te falar. Time que ergue banner pra título de divisão tem que erguer banner pra Copa da NBA. Desculpa, pra mim ganhar a Copa é mais importante do que ganhar a divisão. Desculpa, a verdade é essa. Muitos vão discordar porque a Copinha começou agora e muita gente ainda desvaloriza. Mas galera, a Copa da NBA vale mais do que um título de divisão, pô. E o Knicks tá cheio de banner de título de divisão. Cheio de banner. Pra mim é bobeira não erguer o banner pra Copa. Mas aí é decisão de cada franquia também. Não vou me meter. Mas, até porque eu não tenho influência em porra nenhuma. Mas eu acho bobeira. Mas enfim, decisão do Knicks. É isso. Aí a gente teve o Miami Heat voltando a vencer, né? Um Heat que vinha de uma sequência de 5 derrotas seguidas, conseguiu quebrar a sequência ontem, vencendo o Brooklyn Nets por 106-95. Kelly Oubre e Norman Powell foram os grandes nomes da vitória de Miami. 22 pontos e 12 rebotes para o Kelly Oubre e 25 pontos para o Norman Powell. Jaime Hawks também fez um bom jogo de 19 pontos. Gostei da atuação do nosso Jaime Hawks. Miami Heat chegando à sua 15ª vitória, voltando a vencer, e o Nets sofrendo sua 19ª derrota. Destaque do Brooklyn Nets, Nicholas Claxton. Né? O Claxton flertou com o triple-double, 16 pontos, 12 rebotes e 8 assistências para o pivô, que é um nome que, se ficar disponível no mercado, vai gerar um interesse legal. Inclusive, o senhor Charlotte Hornets deveria buscar o Claxton, hein? Ele, Gafford, são tipos de pivôs que encaixariam muito bem nesse time do Charlotte, hein? Olho nele, olho no Sr. Claxton. Aí a gente teve a vitória tranquila de Oklahoma pra cima do Clippers, 122-101. O Clippers sem James Harden pegou o Thunder vindo de quase uma semana de descanso, então era um jogo muito difícil pro Clippers ganhar. No primeiro quarto, o Clippers até fez uma gracinha, venceu o primeiro quarto, inclusive, por 33-27. Mas a partir do segundo quarto, o Oklahoma se encaixou, ativou ali o modo apelão. O Thunder, que estava sem o Hartenstein, só que, né, mesmo sem o Hartenstein, foi lá, dominou a partir do segundo quarto. Shea, Chat, J-Dub fizeram a festa. E aí, no fim do terceiro quarto, o jogo já estava terminado e, seguindo o protocolo OKC, os titulares não jogaram no quarto período. E o Thunder, sem nenhuma dificuldade assim tão grande, com exceção do primeiro quarto, venceu 122-101. Oklahoma chegando à sua 25ª vitória na temporada. Oklahoma que em casa
ainda não sabe o que é perder. 13 vitórias em 13 jogos. O Shai foi o grande destaque do time, com 32 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, 2 tocos em cima do Zubat e 2 roubos de bola. Uma atuação padrão. Shai Gilgeous-Alexander, o Shai que chegou à marca de 14 quartos períodos sem jogar na temporada. E mesmo assim, é o único jogador da liga que passou dos 800 pontos marcados na temporada. Ele é de forma isolada o cestinha da temporada, sem jogar 14 quartos períodos. Isso é impressionante. Quer outra coisa impressionante? O Shai estabeleceu ontem a maior marca de jogos de pelo menos 30 pontos em 30 minutos ou menos jogados em uma temporada na história. Já são 10. 10 atuações de 30 mais pontos em 30 minutos ou menos nessa temporada. Ele é o líder da história da liga em uma só temporada nesse quesito. É um absurdo que o Shai tá fazendo. Temporada incrível. Não é à toa, né, que na primeira parcial da votação pro MVP que saiu, o nosso querido Shai, o atual MVP, está em primeiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma parcial da votação da ESPN, tá? ESPN reuniu 100 jornalistas ao redor da liga e realizou ali uma votação informal para o prêmio de MVP. Os critérios, né? Tipo, os critérios não, mas a forma da votação foi da seguinte forma: cada um votava e aí um voto para primeiro lugar dava 10 pontos para o jogador, um voto para o segundo lugar dava 7, um voto para o terceiro 5, um voto para o quarto terceiro, um voto para o quinto 1 ponto. Parecido com a votação com a corrida que eu faço aqui no canal, né? Só que a diferença é que eu só considero os 3 primeiros. E aí são 10 pontos para o primeiro, 8 para o segundo, 5 para o terceiro. Aqui eles fizeram, né, contando até o quinto, com 10, 7, 5, 3, 1 de pontuação. E aí, com base nesse formato, o Shai ficou em primeiro, recebendo 865 pontos. Ele que foi o jogador que mais recebeu votos para primeiro lugar, com 57. Jokic ficou em segundo, com 822 pontos. Ele foi o segundo com mais votos para primeiro lugar, 42. Em terceiro ficou Luka, 432 pontos. Ele que só recebeu um voto para primeiro lugar. E aí vem Cade Cunningham, Jalen Brunson, Giannis, Maxey, Wemby, Brown, Mitchell, Edwards. E aí tem empatados com 1 ponto, né? Então cada um desses 3 recebeu um voto para quinto lugar. Sengun, Curry e Jalen Johnson, tá? Vou te falar, cara, achei bem coerente essa votação. Acho que com base no que vem sendo a temporada, acho que o top 3, pelo menos, não vai sair muito disso não, né? No comecinho ali o Giannis se colocou no top 3, mas eu acho que hoje mais ou menos isso aí mesmo. É Shai, Jokic e Luka. Shai e Jokic pra mim num nível acima do Luka. Acho que a disputa vai ficar de novo entre esses dois. Mas o Luka tá tendo números incríveis. Beleza, cara, mas compara com os números do Shai e do Jokic. Compara com a eficiência do Shai e do Jokic. E aí junta nessa mistura a campanha dos dois. Não tem como, cara. É muito difícil tirar o MVP desses dois. A disputa vai ser entre os dois. Hoje, eu pendo mais pro lado do Shai, mas acho que é super válido quem achar que é o Jokic também. Acho que a disputa tá muito aberta entre esses dois. E eu acredito que vai permanecer assim até o fim da temporada. A menos que o Lakers comece a ganhar de uma forma desenfreada e passe Denver na classificação e tal, e o Luka, né, melhore a eficiência e, né, coloque números ainda mais absurdos, que é difícil, né, que os números já são absurdos pra caralho, mas se ele melhorar a eficiência e o Lakers começar a desgarrar de vencer e assumir a seed 2 do Oeste, por exemplo, talvez haja um debate pro Luka entrar no top 2. Hoje eu acho que o Luka tá mesmo no top 3 mesmo. Eu acho que é o terceiro lugar. E é isso aí. Aí do quarto ao 12º aqui, não tem muito o que questionar não, cara. Tipo, eu não colocaria o Jaylen Brown tão alto, tá? O Mitchell também não colocaria tão alto. Eu acho que, por exemplo, Sengun e o Jalen Johnson, principalmente,
merecem mais estar no top 10 do que os dois. Tá? Inclusive, já falei e repito quantas vezes forem necessárias. Não existem 10 jogadores jogando mais do que o Jalen Johnson nessa temporada. Não existem, tá? Então, talvez as únicas mudanças que eu fizesse aqui seria Jalen Johnson em 10º, Sengun em 9º, ou inverto, acho que eu botaria Jalen Johnson em 9º e Sengun em 10º. Aí eu manteria desse jeito mesmo. Embi, Maxey, Giannis. Dá pra gente discutir Giannis e Brunson, mas eu acho que o Giannis tá fora por muito tempo, né? Perdeu muito jogo. Enquanto isso, o Brunson tá botando números, tá liderando o Knicks pra uma campanha muito forte, foi campeão da Copa da NBA, então acho que é justo colocar o Brunson na frente. Eu acho que o Cade merece o 4º lugar. E eu acho que é basicamente isso mesmo, cara. Eu não mudaria muito isso aqui, não. Não mudaria muito. E eu acho que não vai mudar muito isso aqui, não, até o fim da temporada, viu? Alguém aqui desse bolo pode subir e descer e tal, mas pra mim isso aqui não muda, não. Né? Só esses dois. Esses dois devem ficar se alternando durante a temporada, e aí no fim a gente vai ver. Vai fazer ali o bem bolado, vai fazer ali o. Né? Vai fazer ali a média e vamos ver quem é que vai levar. Mas pra mim não vai sair desses dois, não, tá? Pra mim vai ficar entre Jokic e Shea de novo. E aí no fim do ano a gente vê aí, no fim da temporada, né, melhor dizendo, a gente vê quem que vai ganhar a disputa. Eu acho que o Luka ainda não vai ser esse ano. Acho que ainda não vai ser nesse ano, não. Mas enfim, fica aí o registro da votação. E um dos motivos que faz o Shea estar no primeiro lugar são esses. É a melhor campanha da liga, é o cara que lidera o melhor time da NBA, é o cara que é o cestinha da temporada, mesmo sem jogar 14 quartos períodos, tem uma eficiência inacreditável, tá entregando uma defesa muito boa também. Então, o Shea, no conjunto da obra, ele merece estar em primeiro lugar. Você gostando ou não, no conjunto da obra, campanha, desempenho na defesa, desempenho no ataque, eficiência, número de pontos, recordes, marcas incríveis, para mim no conjunto da obra o Shea merece o primeiro lugar. Acho válido, quem acha que é o Jokic também, não é nem um pouco absurdo. Jokic que ontem inclusive se tornou o pivô com mais assistências na história da NBA, uma marca impressionante, superando o Kareem. Mas hoje eu acho que o Shea tá na frente, mas não acho que durante a temporada isso vai mudar bastante. Mas fica aí o registro dessa primeira votação aí da ESPN com 100 jornalistas. Não é que foram 100 cabeça de bagre, não. 100 jornalistas selecionados pela ESPN votaram e o Shea fica em primeiro nessa primeira parcial. Concorda? Discorda? Deixa o comentário aí pra gente saber. Enfim, seguindo aqui com a rodada. Deixa eu botar aqui. Ó, seguindo com a rodada, a gente teve o Spurs vencendo o Washington Wizards, né? Depois da derrota na final da Copa da NBA, o Spurs lavou a alma contra o Wizards, 119-94. Destaque total para o Dylan Harper, um dos melhores jogos do novato na temporada. Foram 24 pontos para ele, o quarto jogo de 20 mais pontos dele na temporada. 24 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, com 3 de 5 no perímetro, isso em 23 minutos. Excelente jogo do Dylan Harper, que hoje é concorrente tanto ao Rook of the Year como a Sixth Man of the Year, viu? Hoje o Dylan Harper concorre nos dois. Acho que tem mais chance de levar o Sixth Man of the Year do que o Rook of the Year. Acho que o Rook of the Year hoje dificilmente sai de Cooper Flagg com Knipp. Eu acho que a disputa vai ser entre esses dois. Eles que foram companheiros lá em Duke, né? Mas o Sixth Man of the Year, o Dylan Harper tá muito bem na disputa. Tá muito bem na disputa. Tá jogando muita bola. E ontem foi o grande nome da vitória do Spurs. A sexta nos últimos 8 jogos para San Antonio. E eu acabei não comentando, né? Não comentei depois da final da Copa da NBA porque só fiquei sabendo depois que eu postei o vídeo. Mas fica aqui os meus sentimentos, né? Quero deixar registrados os meus sentimentos ao Wembanyama, que na manhã do dia do jogo ali da final da Copa da NBA, ele recebeu a notícia do falecimento da sua avó, né? Eles que tinham uma relação muito próxima. Saíram vários vídeos, né, dos dois ali interagindo na quadra, o Wemby muito carinhoso com a avó dele. Eu acabei não comentando porque
Eu sempre gravo o vídeo depois que o jogo termina, né? Meio que de imediato. E aí o Wemby só foi falar, né, da questão da avó dele na coletiva, então eu não sabia. Mas fica aqui o registro, meus sentimentos ao Wemby. Assim, não consigo nem imaginar o quão difícil foi para ele entrar em quadra naquele jogo. Lidar com a pressão natural que ele já sofre, junto com a questão da avó dele, pô, ele tava completamente sem cabeça, o que justifica, né, bastante do fato dele ter jogado mal, né? Mas, enfim, fica meus sentimentos e tomara que Deus conforte aí o coração dele e de toda a família, né? Fica aí minhas condolências, né, a Victor Wembanyama. Bom, seguindo, Toronto Raptors venceu Milwaukee Bucks por 111-105. O Brandon Ingram novamente sendo o grande destaque da equipe de Toronto com 29 pontos. Scottie Barnes fez um bom jogo também, foram 24 pontos e 11 rebotes para o Scottie Barnes. Toronto que volta a vencer jogos seguidos, né, depois de um tempinho sem vencer. Ontem foi a 17ª vitória de Toronto na temporada, que é o atual terceiro colocado na Conferência Leste. Aí a gente teve Houston e New Orleans Pelicans. Esse foi um dos jogos que foi para prorrogação. Um jogo que começou bem para Houston, né, cara? Houston fez um bom primeiro tempo, com Kevin Durant liderando bem o time. Só que no segundo tempo, especialmente no quarto período, as coisas desandaram, né? O time travou, né? O ataque parou de produzir. A defesa, que vem sendo, né, não tão boa como foi ano passado, ela não foi bem no quarto período, cedeu 36 pontos para o New Orleans Pelicans. E aí na prorrogação o Pelicans foi superior, né, o ataque de Houston não conseguiu fazer muita coisa, e aí no clutch time o Ime Udoka, né, de novo se mostrou completamente incapaz de desenhar uma jogada decente no clutch, né? O último arremesso do jogo foi do Rich Shepard, que estava há uns 6, 7 minutos sem jogar. Um time com Alperen Sengun e com Kevin Durant, a última bola foi na mão do Rich Shepard, que obviamente errou porque ele estava frio no jogo. E, de novo, o Ime Udoka se mostrou incompetente em clutch time. O segundo tempo inteiro do Ime Udoka foi horrível, né? Não pedindo timeout, né? Umas minutagens completamente incoerentes com o que os caras vinham apresentando, né? Tipo, o Jabari ter jogado os minutos que jogou ontem e ter arremessado a quantidade de bolas que ele arremessou é uma loucura. O Jabari terminou o jogo com mais bola arremessada do que o Durant. Isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido. O Rich Shepard ter tido tão poucos minutos como armador principal do time é uma loucura também, né? E fora a completa inutilização do Kevin Durant no segundo tempo, não desenhando uma jogada decente pro cara, deixando o Sengun no banco ali no clutch. Tipo, ontem o Ime Udoka, cara, o que ele fez ontem foi criminoso, irmão. Criminoso o que o Ime Udoka fez ontem. E criminoso o que ele vem fazendo nessa temporada. Eu falei ontem sobre isso, não quero me repetir. Mas o trabalho do Ime Udoka nessa temporada é lamentável. É lamentável, assim. É um trabalho horroroso em todos os sentidos. E, sinceramente, cara, se o Houston não demitir, eu não consigo ver esse time chegando longe, não, cara. Com todo respeito aí ao elenco, que é muito bom. Mas o Ime Udoka, ele é um limitador muito grande nesse time. Muito grande. Tipo, o ataque de Houston ser tão insalubre como foi ano passado, tendo Kevin Durant no elenco, é uma loucura. E aí eu não tô falando de estatística, eu tô falando de teste de olho. Pega pra assistir o ataque de Houston. É insalubre. É um ataque sem ideia, é um ataque que não tem nada, é um ataque que a Deus dará. Com o Kevin Durant. Que time que recebe o Kevin Durant e piora no ataque? Só o Houston do Ime Udoka, entendeu? É uma coisa inacreditável. Então, eu falo, cara, se não demitir o Ime Udoka,
Houston não vai chegar longe. E o que é o não chegar longe para Houston? É não chegar em final de conferência. Porque playoff vai pegar, porque o time é talentoso. O talento puro te garante certas coisas. E no caso de Houston, o talento puro vai garantir playoff. Vai garantir mando de quadra. Agora, quando a parada apertar, eu não vejo esse Houston conseguindo vencer um Denver, um Thunder, né? Eu falei ontem e repito. Se hoje cai Houston e Suns numa série de 7 jogos, eu aposto no Phoenix. Que inclusive ontem venceu o Golden State 98 a... 98 não, né? 99 a 98. Com o Dillon Brooks jogando muito bem, apesar de ter feito aquela, né, falta imbecil no Stephen Curry, que acabou, né, resultando no empate do Golden State com o Jimmy Butler. Mas ele fez um ótimo jogo. A defesa de Phoenix é uma defesa muito boa, agressiva, que rouba a bola, que gera erros do adversário. O ataque é organizado, o time tem uma ideia de ataque. Né? Tem ali skill players que fazem a diferença, Colin Gillespie, Devin Booker, que ontem fez um ótimo segundo tempo, Dillon Brooks. O Phoenix Suns hoje é um time mais arrumado e mais sólido do que o Houston, que tem muito mais elenco. Então, se não demitir o Doka, eu realmente acho que esse Houston não pega e não briga por final de conferência. Esse é o grande ponto. Enfim, sobre o Pelicans, merecido demais a vitória, se aproveitou dos erros de Houston. Herb Jones ontem teve uma atuação de 8 roubos de bola, uma coisa impressionante. Sadiq Bey fez um ótimo jogo, Derek Queen fez um bom jogo, gostei bastante do que eu vi. Trey Murphy fez mais um jogo muito bom. E mereceu, né? O Pelicans chegando à sua terceira vitória seguida, segue na lanterna do Oeste, mas está numa relativamente crescente, né? Dá pra falar de crescente com 3 vitórias seguidas. Seguindo, já falei sobre Suns e Warriors, né? Então acho que não preciso falar. Pistons e Dallas, jogão, outro jogo que foi pra prorrogação, né? Um jogo onde Dallas fechou o terceiro quarto com uma vantagem muito confortável. Só que aí Detroit conseguiu buscar o jogo, né? Buscou ali no quarto período. Só que na prorrogação, Detroit não foi bem, né? Detroit vacilou na prorrogação, né? O Cade Cunningham, que fez um bom jogo, né, no geral, né? 29 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Ele não foi bem na prorrogação, não foi bem, uma tomada de decisão muito ruim, né? O Bickerstaff também não tomou boas decisões durante o jogo. Né? A se dizer que a arbitragem ontem foi muito ruim pro Pistons, tá? Muita faltinha besta que foi marcada contra Detroit. E quando acontecia o contrário, Detroit não era favorecido. Inclusive, no último lance ali, do Anthony Davis com o Jalen Duren, lá claramente foi falta do Anthony Davis. E a arbitragem não deu. Sendo que, quando foi o All-Star Thompson fazendo isso, a arbitragem não só deu falta, como expulsou o All-Star Thompson. Então ontem a arbitragem foi muito ruim para Detroit, isso tem que ser dito. Mas Detroit também cometeu muitos erros. O JB cometeu muitos erros, né? Muitos erros de rotação, muitos erros de não pedir timeout quando tinha que pedir. E aí Dallas não tinha nada a ver com isso, se aproveitou. O Anthony Davis, né, mesmo não aparecendo tanto no ataque, teve uma atuação muito importante. Ele deu um tocaço no final da prorrogação, que foi uma coisa absurda, né? O Cooper Flag chamou a responsa. De novo, o moleque de 18 anos chamou a responsa. Saiu com 23 pontos, 10 rebotes e 3 tocos. Mais um jogaço do Cooper Flag, que tá numa crescente absurda nos últimos 8, 9 jogos. E aí Dallas saiu com o resultado, 11ª vitória para Dallas. E o Detroit chegando à sua 6ª derrota, campanha 21-6, tá? 21-6? 21-6, exatamente. Dallas que, importante falar, 6 vitórias nos últimos 8 jogos, com o Cooper Flag sendo o principal jogador do time nessa sequência. Tá jogando muito. 11º jogo de 20 mais pontos do Cooper Flag na temporada. Aí a gente teve Denver vencendo o Orlando Magic também com uma certa facilidade, né? Apesar do começo de jogo ruim, onde o Magic foi melhor no primeiro quarto. A partir do segundo quarto, Denver amassou. O Jamal Murray fez um segundo quarto inacreditável. Foi o grande nome, né, da parcial de 43-22 que Denver colocou.
E aí no segundo tempo, o Denver soube jogar bem o jogo, soube administrar bem. O Jokic e o Murray seguiram incríveis. Nikola Jokic, que ontem, com seu triple-double de 23 pontos, 11 rebotes e 13 assistências, se tornou o pivô com mais assistências na história da NBA, superou Kareem Abdul-Jabbar. Né? Jokic, ele é inacreditável, né, cara? O maluco, ele, de forma banal, ele quebra um recorde do Kareem. Tipo, esse é Nikola Jokic, que, com o triple-double de ontem, chegou à marca de... Cadê? Onde é que eu tinha... chegou à marca de 13 triple-doubles em 26 jogos nessa temporada. Moleque. Isso é Nikola Jokic. E o Jamal Murray ontem, 32 pontos com 7 bolas de 3. Jogando pra caralho o senhor Jamal Murray, que será All-Star. Já vou adiantar um dos meus votos. Jamal Murray terá o meu voto pra All-Star, né? Daqui a pouquinho, quando eu for fazer minha votação. Ele merece. Ele merece pra caralho, tá? Então, vitória de Denver, que chega à sua 20ª vitória. Denver é o segundo time do Oeste, né, a bater 20 vitórias. Magic, que teve o Paulo Banqueiro com triple-double de 28 pontos, 18 rebotes e 26 pontos, 16 rebotes e 10 assistências, sofreu sua 12ª derrota. Aí a gente teve o Warriors e Suns, já falei sobre esse jogo, não vou me estender. Lakers e Jazz, vitória do Lakers, 143-135, um jogo padrão Los Angeles Lakers, né? Uma peneira na defesa, tomando 135 pontos de Utah Jazz, que não tinha Lauri Markkanen. Mas no ataque, mesmo sem Reeves e mesmo sem DeAndre Ayton, o Lakers conseguiu ter uma produção muito alta. O Luka ontem teve uma atuação bizarra de 45 pontos, 11 rebotes e 14 assistências. Um jogo muito consistente do Luka, né? Eficiente nos arremessos, cuidando muito bem da bola, cometendo pouquíssimos turnovers. Acho que ele cometeu o quê? 1 ou 2 turnovers, foi uma coisa mínima. E ele teve ajuda, né? O LeBron fez um bom jogo, o LeBron que vem pegando o ritmo nos últimos jogos, né? Pegou no tranco, véi. Marcus Smart fez um bom jogo, Jake LaRavia fez um bom jogo. Então, foi uma vitória padrão Los Angeles Lakers 2025. Sofrendo na defesa, tomando ponto a rodo, mas conseguindo compensar na trocação. É o que eu falo. É sustentável jogar assim a temporada inteira? Cara, não. Em algum momento vai dar ruim. Mas, até dar ruim, o time vai acumulando vitórias. São 19 vitórias pro Lakers. Se garante no top 3 da conferência por mais um tempinho. E é isso. Luka com uma atuação absurda. E pelo lado do Jazz, destaque pro Keontae George com 34 pontos. Sanzabalgo também fez um bom jogo ontem. A Zaya Collier fez um bom jogo ontem. Ace Bailey fez um bom jogo ontem. É que contra o Lakers todo mundo pontua, né? Então acaba que todo mundo acaba fazendo um bom jogo. Mas no fim não adiantou. Derrota pro Jazz, 16ª derrota e 19ª vitória para o Lakers, que um outro mérito também. Começou perdendo, conseguiu se recuperar, venceu no clutch time, foi o 10º clutch que o Lakers jogou e o 10º clutch que o Lakers venceu. Isso é mérito, tá? Eu critico a defesa, critico vários aspectos do jogo do Lakers, mas uma coisa não dá pra dizer: esse time não pipoca. Quando vai em clutch time, o Lakers ganha. Isso vale pra caralho. Pergunta pro torcedor de Detroit se ele não queria que Detroit fosse melhor no clutch. Detroit vai pro clutch e perde. Lakers vai pro clutch e ganha. O problema é que quando o jogo não vai pro clutch, normalmente o Lakers perde, porque é blowout. Aí é o que aconteceu contra a Phoenix, é o que aconteceu contra o KC, contra San Antonio, enfim. Mas é isso. Mais uma vitória no clutch. Luka Doncic com uma atuação monstruosa e o Lakers com 19 vitórias. E encerrando a rodada, a gente teve Blazers e Kings. Blazers venceu 134-133 num jogo que foi definido por um dos erros mais grotescos que eu vi de uma arbitragem nesse ano. E vou te falar que teve vários, hein? Mas ontem, cara, o que a arbitragem fez no final desse jogo, cara, naquela falta que deram pro Avdija, ô irmão, aquilo lá é ridículo.
Assim, com todo respeito, é ridículo. Esse lance aqui eu vou mostrar. Ó. Esse aqui eu vou correr o risco do YouTube tirar a monetização. Porque, mano, isso aqui é ridículo pra caralho, bicho. Olha esse lance aqui, cara. Último lance do jogo. Prorrogação. Pô, bicho. Você pode não acreditar, mas isso aqui foi falta marcada a favor do Blazers. Isso aqui, ó. Isso aqui. Eles deram falta do Westbrook. Tipo, o que foi falta aqui? Isso aqui, cara, isso aqui foi ridículo. E eu vou falar uma coisa. Galera enche o saco por conta do Shea, enche o saco por conta do Luka, mas poucos jogadores cavam tão feio faltas como o Deni Avdija, tá? Eu sou fã do Avdija. Pra mim é, pô, candidataça a Most Improved Players, adoro o Deni Avdija. Mas a forma como ele cava a falta é feio pra caralho, irmão. É feio pra caralho, tá? É de longe. Se você não acha isso, é porque o seu time não enfrentou o Deni Avdija. Quando o seu time pegar o Blazers e o Avdija estiver jogando, você vai falar, puta, que raiva desse malandro. Porque é muito feio ele cavando, mano. É muito feio. Não tô falando que Shea e Luka cavam bonito, não, tá? Não é isso. Mas o Avdija, ele é outro... Mano, ele tá num nível alto, viu? Ele tá num nível altíssimo. E essa falta pra mim foi ridícula. Pra mim foi a falta mais ridícula que eu vi a arbitragem marcando esse ano. Isso aqui pra mim é pior do que a falta que deram contra Houston, ali no Tim Hardaway. Pra mim isso aqui é ridículo. Isso aqui pra mim não existe justificativa pra ser marcada a falta. Naquele lance até que dava pra justificar. Né? Dava legal, inclusive, pra justificar. Esse lance aqui não tem como, cara. Isso aqui pra mim não tem como. Isso aqui pra mim é o lance mais... É feio. Isso aqui é feio. A arbitragem ter feito isso no final de jogo é feio demais, cara. É feio demais. E não teve jeito. A arbitragem marcou. O Blazers foi lá pro lance livre. Converteu e saiu com a vitória. 11ª vitória do Blazers na temporada. O Blazers volta pra zona de play-in. 21ª derrota do Kings num lance desse, cara. Surreal. Realmente é surreal. O que a arbitragem da NBA é ridícula. É ridícula. A arbitragem, ela é completamente ridícula. Enfim. É isso sobre a rodada. Ah, uma outra coisa que eu queria trazer sobre a rodada. Rapidinho, tá? Porque aí já vai casar com outro assunto que eu vou falar. A fala do Stephen Curry, né? Ontem o Warriors perdeu pro Phoenix Suns, com o Curry jogando muito mal, inclusive. Jogo horrível do Curry. Né? Um jogo recheado de turnovers do time. Foi uma atuação fraca do Golden State que, né, pra fechar com chave de ouro, teve aquela falta imbecil que o Golden State fez no Jordan Goodwin, que deu os lances livres pro Goodwin matar o jogo e garantir a vitória do Phoenix. Então, foi uma atuação horrível do Golden State, mais uma atuação horrível. E o Curry falou sobre o momento do Warriors na coletiva. E ele foi muito sincero. E uma coisa que eu gosto do Curry é que ele não tenta esconder os problemas. Ele fala na lata. E ontem ele de novo falou na lata. Trouxe aqui a aspa dele. Fica o crédito ao Coast to Coast, né, que traduziu. Ele falou o seguinte, abre aspas. Nunca é fácil sair de um buraco que você caiu sozinho. E é assim que estamos nos sentindo agora. Obviamente não somos um bom time agora. O recorde não mente. A gente se colocou nessa posição. Mas eu gosto do senso de urgência que estamos tendo. Esse desafio às vezes vem com vitórias, mas vem na maioria com derrotas. Se queremos fazer qualquer coisa relevante esse ano, sentir essa dor agora pode ser algo bom se a gente fizer algo sobre isso. Jogamos o suficiente para não estar nessa situação onde 2-3 minutos viram a mesa contra nós. Né? Então, você tem o Curry falando a real. E de fato, hoje o Golden State não é um bom time. Não é um bom time. É um bom elenco que não está jogando um bom basquete. É um time que tem problemas em todas as áreas do jogo. É um time que tem problemas seríssimos no banco. É um time que tem problemas seríssimos no ataque.
É o time que tem um treinador que tá fazendo um trabalho patético nesse ano, né? Em todos os aspectos, ajustes, minutagens, né? A forma como ele abdica de certos jogadores para usar outros que não fazem sentido, né? Então, o Golden State está numa situação complicada e é por conta disso que é muito falado que esse time vai tentar alguma coisa na trade deadline, que esse time precisa tentar alguma coisa na trade deadline para dar uma mexida. Eu já falei aqui, a única forma do Warriors salvar a temporada é se tiver uma chegada de impacto. Eu tô falando de um Trey Murphy, tô falando de um Michael Porter, tô falando de um Markkanen se conseguir, o que eu acho bem difícil. É esse tipo de chegada, Miles Turner, é esse tipo de chegada que o Golden State precisa para salvar a temporada. Porque se ficar com o elenco do jeito que tá, não vai conseguir fazer nada, cara. Porque é um elenco que não tá dando certo e um técnico que não tá conseguindo tirar o máximo desse elenco. Pra mim tem duas alternativas pro Golden State. Ou faz 2 trocas de impacto, ou demite o Steve Kerr. E como o Steve Kerr jamais vai ser demitido por essa gestão, a opção é troca. E aí o Golden State tem que ir pro mercado. Uma opção que surge neste momento é do ídolo máximo não, mas um dos ídolos máximos do time, o senhor Klay Thompson. Sim, Klay Thompson pode voltar ao Golden State Warriors. Matéria do Jumper Brasil que traz o seguinte título: Klay Thompson pode voltar ao Warriors. Veterano estaria de saída do Mavericks na NBA. Vamos lá. O futuro de Klay Thompson na NBA pode ser o Golden State Warriors. O veterano do Dallas Mavericks tem sido ligado a rumores de trocas nas últimas semanas e não deve seguir na equipe após a trade deadline. Então, de acordo com Anthony Slater da ESPN, o time onde o alarmador se consagrou surge como um provável destino. E aí tem as aspas do Later. Pessoas ao redor de Klay Thompson acreditam que isso pode acabar acontecendo. Isso porque não há ninguém que tenha mais influência sobre ele do que Stephen Curry. O astro do Warriors, porém, teria que pressionar para que isso acontecesse. Então, segundo Anthony Slater, caso Stephen Curry faça uma pressão na diretoria e faça uma pressão no próprio Klay Thompson, pode sim haver um comeback do Klay. E aí eu pergunto para você, torcedor do Warriors, você gostaria de um comeback do Klay Thompson? Porque, vamos lá, pensando em puramente basquete, eu acho que o Klay Thompson, tenho convicção de que o Klay Thompson não vai resolver o problema do Golden State. Ainda mais o Klay Thompson de hoje, que é um Klay Thompson que, com todo respeito, lavado pra caralho. Então, pensando de forma pragmática, sem emoção, eu acho que ir atrás do Klay Thompson é furada. É furada. Agora, pensando no lado emocional, e aí vamos lá. Se é pra não brigar por nada nesse ano, pelo menos junta o trio, né? Pro ano de despedida, por que não? Né? E aí eu deixo pra você me responder. Nesse dilema de emoção e razão, você tá aí de qual lado? Eu vou te falar, eu acho que não vai rolar. Mesmo o Curry tendo influência e tudo, e o Curry saiu ontem, né, que o Curry ele tava falando com o filho dele vendo o jogo de Dallas, e o filho dele perguntou: "Pô, papai, por que você não tá jogando com o Klay?" Tipo, isso pegou no Curry. Mas eu não acho que o Curry vai fazer pressão pro Klay Thompson voltar, até porque o Klay ele saiu de uma forma meio ruim, né? E parece que ele e a diretoria não se bicam, né? Ele e o Joey Lacob não tem uma relação boa depois de tudo que aconteceu na questão do contrato que ele queria, o Warriors não quis dar, enfim. Então, eu não acho que vai acontecer, eu não acho que o Curry vai fazer essa pressão. Mas se o Curry fizer, você é a favor ou é contra da volta de Klay Thompson? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. Tô curioso, tá? Mas é isso. Klay Thompson pode voltar. E aí, pra gente encerrar a edição de hoje, que já tá bem mais extensa do que eu esperava. Impressionante como eu não consigo fazer uma edição mais curta, né? É surreal.
Vamos aqui para a votação. Vamos aqui para a votação do All-Star Game, tá? Deixa eu botar aqui na tela. Lembrando que a votação desse ano é só pelo site da NBA e pelo aplicativo oficial, tá? Não tem outros meios para votar, tá bom? Vamos lá. Tá aberta a votação pro All-Star Game. O All-Star Game vai ter um formato diferente, né? Time mundo contra time Estados Unidos. Mas a votação vai permanecer da mesma forma. É o mesmo número de jogadores, os titulares escolhidos por voto popular e os outros escolhidos por treinadores. Então o formato da votação vai ser o mesmo. E aí, cara, nessa minha primeira votação, eu vou em quem eu acho que merece. Eu não vou em quem eu acho que vai, tá? Eu vou em quem eu acho que merece com base no que os caras estão apresentando, né? Vou tentar ser justo. E aí, vamos lá. Vamos aos né, a quem é óbvio. Shai, Luka, ponto. Tá? Jokic, não tem jeito. O Giannis, não tem jeito. Tem jeito. Né? No leste eu já tenho... No leste eu tenho Giannis e... tem só o Giannis no leste. Aí vamos lá, Jalen Brunson. Jalen Brunson tem que estar. Aqui tá dando certo? Deixa eu ver. Não, pera aí. Tá dando merda aqui, eu tô fazendo errado. Calma. Aí, agora vai. Ó, vamos lá. No oeste. Luka, Shai, Jokic. Indiscutíveis, né? Indiscutíveis. Ponto. Cara, Wemby indiscutível. Correto? Agora, bichão. Vamos deixar claro aqui, ó. LeBron James, merecimento, ele não merece o All-Star. E aí, merecimento, eu tô falando o que eles estão entregando na temporada. Tá? Não é merecimento de carreira. O LeBron, ele merece o mundo. Merece tudo que ele quiser. Mas, na temporada, não dá. Pra ser titular, pelo menos. Né? Reserva, ele vai pegar uma vaga e foda-se. Titular, não. Então, tá fora, LeBron. J-Dub com dor no meu coração, mas não dá pra colocar o J-Dub porque né, voltou agora, ainda tá pegando ritmo. Cooper Flag ainda não. Chet Holmgren ainda não. Jimmy Butler não. Que beleza. Kevin Durant. Eu acho que Kevin Durant, pô, merece pra caralho. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Na temporada. E aqui, gente, tem a liberdade poética de não seguir posição, tá? Na temporada, quem tá jogando mais? Jamal Murray ou Kevin Durant? Pra mim não tem dúvida que é Jamal Murray. O Kevin Durant tá jogando pra caralho, tá? Mas pra mim o Jamal Murray tá jogando num nível que a gente nunca viu ele jogar. Então, eu acho que o Jamal Murray merece mais. Eu acho, tá? Então, aqui... E assim, ele não vai ser ir como titular. Aqui vai ser Kevin Durant, na real. Mas eu quero dar essa moral nessa votação. Pra que no print ele esteja presente. Porque eu sou um dos maiores defensores de Jamal Murray. E ele vai receber meu voto. Vai receber meu voto. Então eu vou fazer essa maracutaia. Vou ir com 3 guards. Com Wemby e Jokic no garrafão. Murray, Shai e Luka. Pra mim, esses são os meus titulares pro Oeste. E vocês que chorem aí nos comentários. Porque eu não abro mão do meu Jamal Murray. Não abro mão. Eu não acho que ele vai como titular. Eu acho que ele vai ser All-Star, mas acho que ele vai como reserva. Mas aqui eu vou dar essa moral e eu vou com ele. No leste,
No leste não tem muito pra onde correr, né, cara? É Tyrese Maxey, não tem jeito. É Giannis, é Jaylen Brown, é Jalen Brunson. Se bem que não, Jaylen Brown não. É Cade Cunningham. Jaylen Brown ou Donovan Mitchell? Quem tá jogando mais? Eu acho que é o Jaylen Brown. Quer ver? Deixa eu tirar aqui. Pra mim, o Jaylen Brown tá jogando mais que o Donovan Mitchell. Bah! Agora que eu... Nossa, aqui vai dar merda. Ixi, isso aqui vai dar merda. Porque eu tenho que encaixar um pivô aqui. Sim, eu não tenho a obrigação de encaixar um pivô. Deixa eu ver aqui. Qual pivô que eu colocaria? Nossa, o Jalen Johnson tem que estar nisso aqui. Ah, meu Deus. Eu vou fazer... Nossa, aqui o leste vai ser uma pica. Aqui no leste vai ser uma pica, bichão. Porque eu não posso abrir... Ó, eu não abro mão do Cade. Eu não abro mão do Giannis. Pra mim o Giannis, quando jogou pra caralho. Puta, eu não posso abrir mão do Tyrese Maxey. Ah, meu Deus. Ó, Jalen Johnson tem que estar, gente. Desculpa. Jalen Johnson tem que estar. Ele tem que estar no meu All-Star. Nossa, cara. Puta, eu vou deixar o Jaylen Brown de fora. Não, o Cade Cunningham tem que estar. O Cade Cunningham merece demais. É, o pivô que eu colocaria seria o Towns, mas... Cara, quer saber, irmão? Eu vou de liberdade poética. Eu vou de liberdade poética. Eu vou sem pivô no leste. Fica, inclusive, a crítica aos pivôs do leste. Fica a crítica aos pivôs do leste. Eu vou... Cara, Jalen Brunson ou Jaylen Brown. Nossa, isso aqui... Ai, meu Deus. Mano do céu. E tem um Donovan Mitchell nessa brincadeira ainda. Nossa, cara. Irmão, eu vou em quem foi campeão. Jalen Brunson. Eu vou com quem ergueu taça. Eu vou com quem ergueu taça. Nossa, é isso. É isso. Foda-se. É isso. Eu não abro mão do Jalen Johnson. Jalen Johnson e Jamal Murray são meus dois protegidos pro All-Star esse ano. São dois que não vão ser titulares, tá? Vão ser reservas. Mas aqui eu vou... eles têm que estar. Eles têm que estar. Toma. É isso. Ó, vou printar. Tá printado. Nossa senhora. A galera vai... Pô, vocês vão me matar aqui nos comentários. Mas não tô nem aí. É isso. É o meu All-Star. É os meus votos. Achou ruim, faz o seu. Aí. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso. Se for fazer os seus quintetos, me marquem no Instagram, @SwitchTVBR, me marca lá. E é isso, cara. Aí, Jalen Johnson e Jamal Murray, eu não solto a mão dos dois. Não solto a mão dos dois. Eu tô fechado com os dois. É isso. Galera, obrigado, viu? Obrigado pela audiência nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, avalie com seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Né? Nos vemos mais tarde com mais vídeo. Obrigado, beijão e tchau.